Com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que se interessam pela verdade, pelo evangelho puro e verdadeiro, sem os acréscimos, o evangelho sem recheios, sem fermento. Paulo, o que você acha de tantos pregadores fazerem culto pela internet? O que eu acho? Eu acho uma maravilha. Por quê? Porque são, independentemente das razões de que cada igreja ou pregador faça os seus cultos, independentemente das razões deles, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é o seguinte: aos líderes de igrejas, aos donos de igrejas, nós sabemos que a grande e maior preocupação deles é em não perder seguidores. Essa é a grande preocupação. Ter que se manter na ativa para não perder, para não perder adeptos às suas doutrinas. Porque aos líderes de igrejas, nessa pandemia, perder adepto é fracassar o negócio religioso dele. Não tenha dúvida disso. Mas, Paulo, nem todo mundo que tem igreja tem como um negócio religioso. Eu sei disso. Mas é impossível não se tornar um negócio religioso em decorrer dos anos. É impossível manter uma instituição religiosa dentro dos princípios de Jesus se aquela igreja não aderir ao modelo e ao mecanismo de evangelho que é distribuído nas grandes igrejas. É impossível não ter que pegar os textos fora de contexto, como um pretexto, para fazer dali a sua pregação, a sua doutrina, como uma mediação entre Deus e o seguidor, uma substituição da pessoa de Jesus no coração daquele que crê. É impossível isso não acontecer. É impossível isso não acontecer. É impossível uma denominação crescer se ela não usar o mecanismo da evangelização, que é um proselitismo condenável por Jesus, esse modelo de evangelização, que praticamente nenhuma pessoa que sai a falar de Jesus, fazendo parte ele de uma igreja, dificilmente ele não vai arrastar a pessoa para dentro da igreja que ele frequenta, para que aquela pessoa se submeta às mesmas doutrinas como regra de fé como ele vive ou como ela vive. Isso é impossível não se tornar assim. Porque todas as igrejas, talvez, começaram até com boas intenções. Eu até acredito, eu apostaria nisso, que tiveram boas intenções. Mas para mantê-las abertas e em crescimento, é necessário entrar dentro desse ciclo vicioso religioso que a Terra vem vivendo depois da ida dos discípulos, praticamente. Vamos colocar, depois de 320 anos depois que o evangelho puro e verdadeiro era anunciado, não pregado, anunciado. Porque eu até insisto na tese de que o evangelho ele não pode ser pregado, ele só pode ser anunciado. É diferente anunciar de pregar. Pregar é como um carteiro que viola uma carta. Isso é pregar. Isso você abre ali o texto, procura o texto, e aí sai fora de um contexto histórico, de um princípio, e ali você vai usar aquele texto para dizer aquilo que você tem vontade de dizer, porque você crê naquilo que você tem vontade de dizer. Então você vai ter que buscar na Bíblia um texto, um versículo, que se encaixe dentro daquilo que você crê, para daí você praticamente fazer um esforço mental muito grande e tornar aquele texto segundo o teu entendimento, não segundo aos princípios da escrita.
né? E a gente sabe que é assim que funciona e não tem outro meio a não ser desta maneira para fazer uma igreja se manter de pé e crescer. Ele é obrigado a fazer isso. Ele é obrigado a sair fora de um contexto bíblico, histórico, ou uma palavra direcionada para alguém, ou talvez não uma palavra direcionada de alguém, mas uma expressão de alguém, e tornando esses textos como palavra de Deus, e as pessoas recebem como palavra de Deus mediante a mediação do pregador. Então não é Jesus, é o pregador usando um texto bíblico fora de um contexto, saindo de um contexto, como um pretexto para dizer aquilo que Deus não disse. Como Deus disse uma coisa para Davi, você pegar, digamos, aquele texto e aplicar na vida de alguém, fazer isso deliberadamente, colocando palavras na boca de Deus. Mas nós sabemos que isso não se sustenta diante da verdade e que Deus não se submete a esses caprichos. Então sabemos que muitos líderes, inclusive há pregadores aqui pedindo os dízimos, eu vi pregadores dizendo para os irmãos, não deixe de pagar os dízimos, não deixe de dar dízimo, e sabemos que dízimo é uma farsa no mundo cristão, porque na vida, eu já falei, eu tenho vídeos gravados sobre isso e tal, que nenhum dos discípulos de Jesus recebeu o dízimo de ninguém, nem Jesus mandou que aqueles que crescem em seu nome fossem dizimistas para dar dízimo a alguém, porque era um atributo da lei de Moisés para os filhos de Israel. E quem deveria receber, ou só poderia receber, teria que ser pessoas da descendência da tribo de Moisés, levita, da tribo de Levi. Isso se esclarece bem. Por isso que essas pregações, essas coisas não se sustentam diante da verdade. Os próprios membros irão descobrir isso com o tempo. Muito bem. Agora, existem aqueles outros, né, que pregam ainda, né, ainda às vezes com a mente, com a cabeça voltada voltada para aquilo que ele aprendeu. Então, se você pega um pregador católico, que ele não pode ir na missa por causa do coronavírus e ele quer resolver fazer missa pela internet, ele vai fazer a missa segundo o catolicismo, não segundo a Jesus, não segundo os princípios de Jesus. Ele vai fazer a missa segundo os princípios, assim, é o espírita, assim, é um adventista e daí por diante. Agora, existe aqueles que esses, eu tenho visto, isso é a minha opinião, né? É o que eu vejo, é o que eu enxergo, é o que eu tento pensar, refletir. Existem aqueles pregadores, existem muitos, e eu tenho assistido até algumas pregações deles, de fato, eles ainda têm um entendimento de pregação, que são pregadores, tal, e a gente sabe que pregador é ser mediador, e mediador só pode ser Jesus. Só Jesus pode ser o pregador de uma pessoa. O que o ser humano tem que ser é anunciador de boas novas. Ele entrega a correspondência, a pessoa abre a correspondência, e o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, não o homem. E Jesus media entre a ovelha, entre a pessoa e o próprio Deus. Isso são fatos, correto? Então, muito bem. Então, esse fenômeno é um fenômeno que eu tenho achado impressionante. Mas eu gostaria de fazer uma pausa aqui e voltar um pouco a esses pregadores que trazem as doutrinas de suas denominações para a internet. Eu vejo também um lado muito bom nisso. Qual é o lado bom que eu vejo nisso? É que antes essas pregações, esses líderes religiosos, essas pregações eram feitas na escuridão. Era feito dentro da caixinha. E não importa o que eles digam, não importa o que eles diziam, os membros, mesmo os membros não entendendo, os próprios membros vão fazer um esforço mental gigantesco para que aquilo que o pregador está dizendo se encaixe nele como mediação entre Deus e ele. É o pastor dele, é o mediador entre Deus e ele. Embora ele diga que é Jesus, ele vai acreditar que é Deus falando com ele através da pregação do mediador, pregador, pastor, padre ou pai de santo, não importa quem. Então é o seguinte,
Uma vez essas pregações, o coronavírus teve esse lado bom para a nossa vida espiritual. Qual o lado bom disso? É que muita gente já se libertou, está se libertando. Até muitos pregadores estão libertos já vive um novo momento. Qual é o novo momento? Eles entenderam que aquela pregação dentro da caixinha, dentro do curral religioso, uma vez ele vindo para fora, eles entendem que houve uma grande falha, né, no sistema religioso. O sistema religioso não se colocou de pé, principalmente aqueles que insistiram que igreja é casa de Deus. Hoje, igreja, por exemplo, igreja hoje não é casa de Deus. Igreja hoje, se abrir ela e encher de gente, é casa do coronavírus. É casa da morte, não casa da vida. Deu para entender a diferença? Então, muitos dos líderes religiosos hoje vêm para a internet, são obrigados a trazer aquela pregação tortuosa, distorcida das Escrituras, fazer as Escrituras ao seu bel prazer, a sua mediação com seus membros. Aí vem para um campo aberto, e nesse campo aberto é como vir para a luz. É uma coisa você diz no escuro, no meio de uma multidão, você não sabe quem sequer está falando. E o que esse está falando? Mas quando você vem para a luz, olha o que ele está falando, olha o que ele está dizendo, é mais fácil as pessoas refletirem o que ele está dizendo. E muitos desses pregadores têm trazido suas pregações, e eu tenho acompanhado, eu tenho visto, e eu acho impressionante isso, porque se não é o Deus Criador permitindo isso, jamais o adversário de nossas almas iria permitir isso. Porque para o adversário de nossas almas, o que ele quer é o mais oculto possível. O mais fechado possível. Para que não venha de fora pessoas refletirem. Imagine uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um pregador de uma igreja evangélica, acostumado a ser suas doutrinas, Igreja Maranata, por exemplo, pega as suas doutrinas, as suas revelagens, e quando traz essas doutrinas deles para a internet ou para a televisão, e quando tem uma sala, 2, 3, e resolve, olha, eu sou membro dessa igreja, eu vou assistir. Aí, imagine que eu estou do lado assistindo uma pessoa dessa, eu digo, poxa, eu também já conheço essas doutrinas, eu estudei sobre elas, eu conheço bem sobre elas, e hoje eu vejo que não bate com as escrituras, olha, quer ver aqui? Aí você mostra para aquele que está do teu lado, que está indo numa instituição dessa religiosa, e ele diz, poxa, eu nunca tinha parado para pensar. Então, é mais fácil as pessoas refletirem fora, na luz, do que na escuridão. Deu para entender? Na escuridão, tudo que ele disser, tudo que ele mandar, tudo que ele falar, os membros aceitam. E se não aceitam, vão fazer um esforço mental para aceitarem. Mas uma vez eles vindo para a luz, para que as suas obras sejam manifestas aos homens, para que as suas práticas, que suas mensagens, suas doutrinas, suas pregações venham para a luz, aí a coisa é mais embaixo, porque aí as pessoas vão refletir e, poxa, eu vi essa mensagem aqui, que igreja é essa, que coisa louca é essa? De onde tiraram isso? Aí vão querer até conhecer, né? Porque geralmente as igrejas, elas seduzem muito pelos louvores, pelos cânticos. Porque o cântico, a música já em si já é uma coisa poderosa. E uma música que tem letra, que coloca o nome de Deus, do Espírito Santo, igreja, corpo, Pai, e daí por diante, já é um fascínio. Joga isso dentro de uma melodia, nossa, convence. Desarma as pessoas abraçam qualquer tipo de pregação, de doutrina. Né? Isso é comum isso acontecer. É muito comum isso dentro do campo religioso. Até os louvores sendo cantados hoje na luz, para que todos possam ouvir. Por exemplo, se eu pego hoje, olha, por incrível que pareça, existem igrejas que se me der 100 louvores, eu consigo tirar talvez 5, 6 que não esteja contaminado, louvores tendenciosos a induzir o seu erro.
Na letra do louvor, induzindo você ao erro, induzindo você a se afastar da verdade, induzindo você a trocar o culto verdadeiro que é Jesus no teu coração pelos cultos físicos, induzindo você a acreditar que a igreja é a casa de Deus e não a sua vida, que é a morada de Deus. Então quando esse pessoal vem para a luz, é fácil discernir eles e é fácil você ajudar as pessoas, até que frequentam esses ambientes religiosos, a esclarecer que o fato dele acreditar na pregação da igreja dele não quer dizer que ele está andando com Cristo, não quer dizer que ele está andando na verdade. Ele pode estar sendo seduzido ao erro e ao engano e às falsas doutrinas e às pregações e ensinamentos que na verdade são falsa mediação, que não é Jesus o mediador ali, é o pastor dele mediando uma mensagem, um estado mental da denominação dele permeando nos corações e mente das pessoas. E daí por diante. Então isso é uma maravilha. Você vê que eles estão sendo obrigados com o coronavírus, por não poderem ir na igreja e medo de perder os fiéis, tem que vir buscar o membro dentro de casa. Mas é aí que mora o perigo para eles. E eu imagino até que o próprio Deus está fazendo isso para que venham para a luz, para que as suas obras sejam manifestas e as pessoas discernirem muito bem as pregações, as doutrinas, e o porquê que essas pessoas bebem, e a sede nunca sacia, né? Que é diferente de Jesus, que diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes lhe fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Agora, esses pregadores, esses outros pregadores, que hoje não têm igrejas definidas, e confessam que são seguidores de Jesus, e uns vêm ainda mantêm ainda, e aceitam até o título de pastor, que recebeu a unção de pastor na igreja, né? Mas nesse campo na internet, ao vivo, suas pregações, eles também vão se aperfeiçoando, vão aprendendo que o pastor é Jesus, que o ungido é só Jesus, e que o mestre é Jesus, né? Como diz as escrituras, que a unção que dele receber está em vós, para que ninguém precise vos ensinar. Eles vêm se aperfeiçoando. Mas o que mais me impressiona nesses pregadores que não estão pregando, estão tentando levar o evangelho na internet sem a cobertura espiritual religiosa da igreja ou do líder pastor mor das suas igrejas e tal, eu vejo neles uma coisa impressionante, que é uma espécie de desprendimento, de se desprender de um vínculo institucional religioso e assumir uma postura que identifica-se muito bem com lá em Efésios, né? E subindo ao cativeiro, derramou dons sobre os homens, uns para pastores, outro para mestres, outro da doutrina, outro para evangelista, tal. Então esses estão se identificando, isso é maravilhoso, porque eles estão vendo que eles estão disponíveis. Eles não estão sendo um guru oficial de uma denominação, mas eles estão aí disponíveis a receber uma ligação de alguém, um e-mail de alguém, e atender, e conversar, e bater um papo, esclarecer. Casual, algo bem pontual ali, olha, não oficial, como Filipe fez ali com o eunuco, entendeu? Não se tornou pastor guru do eunuco, mas fez o que tinha que ser feito, a vontade do Senhor Jesus, e seguiu o homem para o seu caminho e Filipe para o dele, levado pelo Senhor. Então isso é maravilhoso. Então eu estou vendo isso, né, em muitos... Eu ouvi ontem um pregador que eu até conheço, e estava ele com... não sei se é filho dele, cantando uns louvores, e ele trouxe uma pregação que eu fiquei, poxa, que bom. Isso para poucos não me lembrei aqui. Tal. Enfim, muito esclarecido, para pouco entendedor, poucas palavras bastam, tipo assim, né? Então eu entendi ali, eu fiquei, nossa, que legal, que coisa maravilhosa. E vai se aperfeiçoando, vai se soltando, e se colocando à disposição, de graça, né? E ele, mestre em música, é um especialista em música, em cânticos, em instrumentos, né? E um louvor gostoso ali, cantado ali, tá? Poxa, que legal.
Sabe aquele louvor descomprometido de dinheiro, aquele louvor descomprometido com ordenança religiosa, aquele louvor descomprometido com o propósito de fisgar você dentro de um conceito religioso. E isso é bom, isso é maravilhoso, isso faz bem, entendeu? Porque eu imagino que se alguém liga para ele hoje, eu falando, tudo bem? Poxa, eu gostei da tua pregação, eu gostei. Você poderia... Então, é assim. Aí ele se coloca à disposição sem ser o guru religioso oficial de uma denominação sobre aquela vida. E eu espero que na internet são mãos duplas, né? E várias vias, melhor dizer, né? Eu até imagino que vai também se libertando, vai também dizendo, poxa, eu fiz isso aqui, eu preguei isso aqui, mas alguém foi lá e me corrigiu, alguém me falou isso. Isso é pro bem. Isso é pro bem da gente, né? Eu mesmo, quando comecei a fazer esclarecimentos das escrituras na internet, poxa, eu apanhei muito, pessoas me falavam, Paulo, isso não está errado, Paulo, você não tá certo nisso. E eu fui verificar para ver se o que eu estava dizendo. Aí você termina se moldando de uma maneira que você não desvia mais, você não quer desviar mais para engodo, para abobrinha, você não quer desviar mais para enxerto na Bíblia, distorcer as escrituras, encher as escrituras de fermento, você não quer mais isso, e aí você também ajuda os outros, né? E isso, quando passar, por exemplo, essa pandemia aí, muitos desses não vão querer mais saber de instituições religiosas, de voltar para as instituições religiosas e pregar o que eles querem que você pregue. Porque é impossível, dentro de uma instituição religiosa, você ser livre. Não tem liberdade. Que liberdade? Você vai ter que pregar, andar, viver, falar e ouvir aquilo que a liderança decidir para você. Tudo em nome de Deus. Deu para entender? E é isso. Minha resposta é que é bom, é ótimo. Isso é ótimo, é bom que venham para a luz, porque na luz é fácil ser vistos e discernidos, né? E provados, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Olha, em Hebreus 9:1 diz assim: ora, a primeira aliança tinha também preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Olha que coisa gloriosa. Alguns que vem para a internet nesse período, a maioria que vem dentro de uma igreja, de uma denominação, ele vem com um conceito fechado de que a igreja é a casa de Deus e que aqueles cultos lá dentro, esses são os cultos verdadeiros. Eles vêm com esse conceito. Mas uma vez vindo para a luz, vão aprender, porque eu acredito que o Deus verdadeiro esteja por trás, libertando muita gente, aproveitando desse momento, porque esse momento já está aí, é um fato. E por que não tirar desse momento, desses fatos, não tirar coisas boas? Para que as pessoas entendam que na antiga aliança tinha sim ordenanças, práticas de culto, sacerdócio humano, homens ali, sacrifícios de animais, sacrifício ali, derramar sangue de animais. Na antiga aliança, Israel praticava todas essas coisas. Mas na nova aliança, de um novo testador, de um testador, onde o testamento é válido pelo derramado sangue do testador, a coisa mudou. Por que vocês acham que os discípulos de Jesus não tiveram esse estado mental desenvolvido de denominação, o nome dela em cima para identificar ali as doutrinas que é dada ali àquela igreja, um líder com a hierarquia dentro dela, aquela hierarquia sacerdotal dentro dela? Por que os discípulos não fizeram essas coisas? Por que os discípulos não tiveram práticas de recebedismo das pessoas para construírem templos, casa de Deus? Sabe por que eles não fizeram isso? Porque eles acreditavam nisso aqui, que na primeira tinha preceito de culto e santuário terrestre. Uma vez vindo Jesus, acabou. Você é o santuário de Deus. Você é a morada de Deus. É você que na cruz com Cristo morreu e com Ele hoje você vive ressuscitado em Cristo Jesus. E você se tornou morada do Altíssimo, casa de Deus. Então o culto hoje é dentro de você. É o culto interno. Por isso que Jesus disse que as palavras dele
É espírito e vida, que é para ser vivido, é aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue. Então isso não é físico, isso é espiritual, é você não ter um entendimento, é você absorver para a tua vida, o teu modo de vida. Essa é que é a vida espiritual proposta por Cristo Jesus. Porque na verdade o que agradou a Deus, o culto, foi na cruz do Calvário. E você não pode ser levado à cruz, você não pode ser crucificado no lugar de Jesus. É Jesus que fez o verdadeiro culto, e esse é o culto que você deve levar em seu coração e apresentar diariamente, se possível, a todo momento, diante do Deus Pai. É aí que é o porquê que os discípulos de Jesus não praticaram a prática de culto divino e de santuário terrestre. O Paulo, quando chega lá nos Atenas, diz isso, né? Ó, atenienses, eu vejo que vocês têm muitos templos, né? Eu quero apresentar a vocês um Deus que não habita em templos, feito por mãos humanas, e não aceita nada das mãos, requer nada das mãos dos homens. Você vê que aqui em Hebreus 9:1, isso aqui, ora, a primeira aliança também tinha preceito de culto divino e santuário terrestre, onde ali era oferecido sangue de animais, sacrifícios, ofertas de valores, ofertas de animais era comprado ali para ali se sacrificar. Era um comércio ali que havia em Jerusalém, era um negócio bom danado, e isso não mudou até hoje, porque isso, o sistema hoje, quando traz a prática da antiga aliança, as igrejas, as construções das igrejas, e ali a casa de Deus, vamos à casa do Senhor, chamada de casa do Senhor, né? É a mesma coisa, eles voltam à antiga aliança, eles voltam aos antigos preceitos, e muitas práticas são vindas da antiga aliança, que não tem nada a ver com Cristo Jesus, não tem nada a ver com a nova vida que nós estamos vivendo em Cristo Jesus. E aí aqui em Hebreus 9:1 é claro, né? A primeira aliança tinha preceitos e culto divino, e o seu santuário era terrestre. Tinha, não tem mais, acabou, já era. Hoje você é a morada do Altíssimo Deus. Você é o grande templo, você hoje é o templo precioso, a tua vida é o templo precioso, o santuário de Deus da terra. E o culto não é as tuas práticas, as tuas frases, teus cânticos, teus movimentar de braços. Não. O culto é Jesus vivo no teu coração, é Jesus crucificado e ressurreto que está na tua vida, que é o culto que agradou a Deus fazê-lo como homem, para sentir as fraquezas e dores humanas, para levar sobre si os pecados que eram meus. E é nisso que nós cremos. É esse o culto que nós ofertamos a Deus todos os dias de nossas vidas. E quando você troca isso por essas práticas de culto que inventado nas igrejas, nas religiões, você não está vivendo o verdadeiro culto, você está vivendo um culto da antiga aliança, só com palavras diferentes. Por exemplo, eu vim de uma igreja que clamava assim pelo poder do sangue de Jesus, como se Jesus estivesse morrendo naquela hora. Então você levava o dia inteiro sem o sangue de Jesus, mas na hora do culto o sangue de Jesus ia ser derramado mediante a frase que ia ser estabelecida ali, clamando o Senhor pelo poder do sangue de Jesus. É isso. Então, uma coisa é você viver os princípios que os discípulos viveram, outra coisa é você viver os princípios dos seus líderes religiosos e os fundamentos da existência de suas doutrinas, suas igrejas. E por isso que eu estou te dizendo que é bom esse pessoal vir para a internet, todas as igrejas e religiões vindo para a internet, porque eles vão serem vistos e ouvidos e discernidos, que melhor ainda. E aí que muitos desses, muitos membros não voltarão mais para as denominações religiosas, para as igrejas, porque eles estão aprendendo que se tem 3, 4 meses sem denominação, viu que para nada serve. Viu que não adiantou nada na vida deles. Viram que eles estão na mesma situação com aqueles que odeiam até Deus. Tem gente fora que odeia Deus. E, no entanto, está também enclausurado como eu estou enclausurado, como você está enclausurado. Pessoas que amam a Cristo, que seguem a Jesus, mas também está enclausurado obedecendo às ordens das orientações médicas de não sair de casa. E tudo, cuidado para não se contaminar, não é isso? E muitos não voltarão, porque viram que aquela conversa fiada de que se você não tiver uma igreja para congregar, se você não tiver uma denominação para você ir para a escola dominical, o diabo vai te carregue, está na mão do inimigo, tudo conversa fiada. Aí vocês perceberam que a gente há anos
anos nós vamos falando que você não precisa de templos, você não precisa de líder, cobertura espiritual, religiosa de ninguém. Porque você tem a unção de Cristo Jesus na tua vida, você é a morada do Altíssimo, do Espírito Santo de Deus na tua vida, você não precisa disso. Então muitos estão se libertando. Paulo, mas lá fala aí pastores, é o que eu estou te dizendo. Quantos pastores agora estão entendendo isso e estão se tornando estão tornando pastores pontuais, não oficiais. Estão tornando pastores pronto, de graça, sem te cobrar dízimo, sem te cobrar oferta, sem querer nada de você, até cantando, como eu disse ontem, um pastor que eu vi ontem, que era de uma igreja até que eu frequentei, cantando um louvor lindo, uma voz linda, danada, um toque de um instrumento muito ali, tocando bonito, sem cobrar nada. Eu não vou chegar, você não vai chegar no fim do mês aqui, o pastor, vim trazer aqui 10% do dízimo aqui. Não, rapaz, que é isso, não. Esse pessoal não estão fazendo por dinheiro, não estão fazendo por interesse religioso. Eles estão fazendo por aquilo que eles sentem que é o que nós sentimos, o prazer de dizer ao mundo que Jesus está vivo, o prazer de dizer ao mundo que nós vamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus, que tem uma vida a ser vivida após essa. É esse o prazer glorioso que nós estamos vivendo. E muitos estão sendo libertos, E essas igrejas vão perder para Jesus. E aí é profético, lá em João 10,16, Jesus diz assim, olha, eu tenho muitas ovelhas, né, que não são desse aprisco. Mas convém que eu as guie para que elas pertençam, irão pertencer a um só rebanho e um só pastor, que é Jesus, que é o que morreu na cruz e que deu a vida. Então, o dever desses pastores que hoje estão na internet, que não depende de denominação, de cobertura espiritual religiosa, unção religiosa nenhuma, que entendam isso, que façam aquilo, leve essas pessoas a um só pastor, leve as pessoas a pertencer a um só corpo. E que corpo é esse? É o corpo da Deus Amor, da Batista Maranata? Não. Qual é o corpo? Aquele que crê será salvo, aquele que crê em Jesus de todo o seu coração, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. É isso, gente, é isso. Você não precisa, você está sendo liberto para entender que você não precisa mais de igrejas evangélicas, católicas, espírita, umbanda. Você não precisa de mais nada. Você não precisa dos pastores que se submetem às doutrinas de suas denominações, de suas igrejas. Porque dessas mesmas igrejas tem pessoas que estão saindo delas e entendendo o que Jesus está fazendo. Que é levando as pessoas a seguir a um só mediador, a um só pastor e um só rebanho, para que você pertença verdadeiramente ao corpo de Cristo pela fé, não por um confinamento religioso. E aqui em Hebreus 9:1, as práticas que você tinha até 3 meses atrás nas suas igrejas, igreja como casa de Deus, templo, casa de Deus, culto divino, agora você entendeu que tudo isso era coisa da antiga aliança. E Jesus disse isso, olha, Deus é espírito. E o que importa é que adore em espírito. E você não pode adorar um Deus que é espírito com coisas físicas, materiais, sabe? Isso não tem princípio nem sentido, tá bom? Paulo, mas e teve no passado? Depois a gente conversa sobre isso do passado. Vamos falar da nova aliança, hein? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Vamos ver outra coisa aqui, olha que coisa maravilhosa. Opa, não é esse. Esse aqui, deixa eu ver. Não abriu, tudo bem. Não abriu, infelizmente. Mas você lê o Hebreus 9, deixa eu ver minha Bíblia aqui. Tá lá. Hebreus 9, 24, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui esse celularzinho. Olha, você lê Hebreus 9, 24. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bora ver aqui, se tem aqui. Se der, eu mostro para vocês. Mas você lê o Hebreus 9, 24, tal, que é maravilhoso. Aqui. Vamos ver aqui se tem aqui. Só um segundinho. E se achar, eu lhe mostro aqui. Hebreus 9. Poxa, que pena, viu? Não achei aqui. Eu vou ter que ver no celular mesmo. Cara, eu vou ler para você aqui, mas você lê em casa. Tem que ler em casa.
Pronto, agora aqui vai abrir. Acho que é o internet aqui que tá chata pra caramba. Cadê Hebreus? Opa, vamos lá. Pronto. Pronto, garoto. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler a partir do 20. Nós vemos aqui, 22, quase todas as coisas segundo a lei. De sorte que era bem necessário que as... Aqui, achei. Olha que coisa maravilhosa. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer, muitas das vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui desmistifica até essa coisa do clamor pelo sangue de Jesus. Desmistifica isso porque é fé. Que Jesus, uma só vez por todas, entrou no santuário eterno de Deus glorioso e representando você. Que você possa assim, eu estou diante do altar de Deus, porque Jesus está diante do altar de Deus. Ele entrou por mim, porque eu estou nele e ele em mim. E eu creio nisso. Esse é o culto perfeito que eu oferto a Deus. E esse culto perfeito que eu oferto a Deus, que Jesus entrou no santuário uma vez por todas e para todo sempre. E isso no santuário eterno. E lá ele me representa. Eu não preciso mais entrar em santuário terrestre nenhum, porque Jesus me representa diante de Deus. E quando eu entro na presença de Deus, eu entro porque Jesus derramou o sangue dele. Não é que ele vai derramar o sangue por mim quando eu clamar, Jesus, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Não, é que Jesus já entrou no santuário eterno uma vez por todas. E só derramou o seu sangue uma só vez, para que cabesse a mim somente a crer que ele, Jesus, fez isso por mim. É o culto perfeito. Olha, eu li esse livro de Hebreus, é coisa maravilhosa. Nossa, é maravilhoso. Nem também para si mesmo se oferecer muitas das vezes como sumo sacerdote. Eu lembro que eu fazia parte de uma igreja que eu clamava, acho que dava uma de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Somando tudo, dava umas 6 vezes por dia. Eu tinha que repetir a frase, Deus, clamamos pelo poder do sangue de Jesus. E eu acreditava nisso porque o estado mental religioso desenvolvido em alguns ambientes religiosos faz isso com as pessoas. E quando as pessoas não entendem, eles fazem um esforço mental para entender. Aí chega uma hora que travou, substitui, suplanta a verdade. E passa-se a tua nova verdade. E aí quando você vê essa coisa maravilhosa que Jesus fez isso por você, que Jesus entrou no santuário não feito por mão de homens, e que ele entrou no santuário celestial eterno, e você entra na intimidade de Deus porque Jesus entrou por você. Esse é o fundamento de você estar diante de Deus. E isso não depende de coronavírus, não depende de igreja voltar a abrir e funcionar, não depende de você dar dinheiro para a igreja, para construir igreja, não depende de você dar oferta. Que oferta? Jesus disse, quando quiseres dar alguma coisa para mim, dê os pequeninos, porque eu tive fome e me deste o que beber, tive sede e me deste o que comer. Principalmente agora, num momento como esse, é aí que entra o grande segredo. As palavras de Jesus, ele disse, as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Não é espírito religioso, vida religiosa. Jesus está propondo para nós algo novo. Os discípulos acreditavam em algo novo. Os discípulos viviam algo novo. Por isso que muitas das vezes as igrejas pregam, né, pastores, líderes, falam, nós temos que voltar ao primeiro amor. Aí como eles vão dar uma aula dominical do primeiro amor, sabe o que é? É voltar o dia que você se converteu e entrou naquela igreja e já achou aquelas doutrinas reveladas pronta. É ali o primeiro amor. Que eles te convencem. Não é o primeiro amor da vida dos discípulos. Que não tinha essas práticas de cultos. Esses santuários terrestres e essas práticas de culto, eles não tinham isso. Jesus era tudo na vida deles.
Era o perfeito na vida deles. E era isso que eles diziam para o mundo, e por isso chegamos até aqui. E essa oportunidade de libertação, de você dizer, realmente eu sou uma ovelha aprisionada, Igreja Maranata. Eu sou uma ovelha aprisionada, Igreja Deus e Amor. Eu sou uma ovelha do rebanho de Edir Macedo. Eu sou uma ovelha do rebanho de Davi Miranda. Eu sou uma ovelha que pertence ao rebanho de Malafaia. Agora, com o coronavírus, você não pode ir nesses currais religiosos. Quem sabe agora você possa entrar na profecia de João 10,16, porque você pertence a Jesus. E Jesus quer tirar você de volta para Ele, para você pertencer ao rebanho dEle. Um único só pastor, e um só Espírito, e um só corpo. Será que você vai entender isso? Será que você vai compreender isso? Ou vai virar o rosto? Menear a cabeça? Desprezar? Fingir que não ouviu? Relutar? Porque não quer perder as tradições religiosas? Não quer perder o conforto religioso, as doutrinas que aparentemente confortam, os amigos que aparentemente são os melhores que você tem. Abriria a mão por Jesus em alguma coisa, pelo menos? Cabe a você, né? Cabe a você. É difícil. O evangelho puro e verdadeiro é difícil. É porta estreita de verdade. Nem todos aceitam entrar por elas. Qualquer ser humano, ele está pronto a embarcar em qualquer linha doutrinária que vai. Ele entra escorregando. Sabe aquela escorregadeira de parque? Tubo água. Tobogã, né? Não lembro mesmo. Né? Mas na hora que diz assim, olha, o evangelho é assim, 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 é de graça, não paga nada, não tem templo, o templo é a tua vida, você é morada de Deus, pregador é Jesus, você é a ovelha de Jesus, ele fala com as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Você agora não tem mais que ouvir a ninguém mais a não ser Jesus. Ele é o teu único Deus e mediador entre Deus e você. É difícil o homem ceder a isso. Eu não sei por que é tão difícil. Eu relutei muito para aceitar que Jesus fosse o meu único mediador entre Deus e eu. Eu relutei muito para acreditar que eu sou a morada do Altíssimo. Eu relutei muito para acreditar que temos que aprender direto com Jesus, que é humilde e manso de coração. Eu relutei muito. Eu relutei muito para achar Deus fora de igreja, fora de religião. Para achar Deus dentro do meu coração, da minha própria vida, fazendo morada e sendo meu amigo, meu pai e amigo. Eu relutei muito para acreditar que o culto verdadeiro a Deus é o culto que Jesus entrou uma vez por toda no santuário celestial e te representando, dizendo, olha pai, o gordinho ali tem uns pensamentos, o gordinho ali nós temos que estar de olho sempre nele de olho. Mas ele tem uma coisa, só Deus conhece as lágrimas da gente no particular. Agradecendo a Deus por conhecer esse culto maravilhoso que é Jesus revelado dentro do teu coração e você ofertando ao Pai esse Cristo maravilhoso que habita em ti. Por isso é que eu não faço culto pela internet em lugar nenhum, porque Jesus me libertou dessas coisas há muito tempo. Eu espero que liberte você também. Com a paz do Senhor Jesus. Vamos parar por aqui. Opa!